Oi pessoal, tudo bom? Hoje aqui na minha cozinha vai rolar pão, sim, mas a aula não é de pão, a aula é de fermentação. E pra gente entender fermentação, vou fazer um pão com vocês, que tal? Só que só eu que vou comer. E aí, carinhas, tudo bom? Então, como eu tinha dito, agora lá vai o vídeo sobre produção de energia quando o meio ambiente não tem oxigênio disponível para utilizar. Quando isso acontece, a gente tem esta opção aqui, ó, que é a fermentação. Quem é que faz fermentação? Fazem fermentação bactérias, fazem fermentação fungos e as chamadas leveduras. Em algumas situações, os músculos dos animais superiores também fazem fermentação. Fermentação um pouquinho diferente que a gente já vai falar nela. Mas enfim, todas as bactérias o tempo inteiro, todos os fungos o tempo inteiro fazem fermentação? Não. Tá? Existem bactérias que vão ser aeróbicas sempre, né? E fungos que vão ser aeróbicos sempre, ou seja, que não vão conseguir fazer isso aqui, ok? Então, quando elas estão num ambiente que não tem oxigênio disponível, elas simplesmente morrem porque elas não conseguem produzir energia e manter o seu metabolismo numa taxa normal quando elas estão num meio ambiente sem oxigênio disponível. Agora, existem alguns micro-organismos que podem fazer fermentação quando não tem oxigênio disponível, que são os chamados anaeróbicos facultativos, que nem voto. Facultativo é quando você não precisa votar, mas você pode votar, mesma coisa. Eles optam por fazer respiração aeróbica quando tem oxigênio disponível e anaeróbico quando não tem oxigênio disponível. Certo? Sempre os facultativos vão optar por fazer aeróbica quando o oxigênio está disponível. Por quê? Porque ele é muito mais rentável. Enquanto uma respiração aeróbica a gente consegue fazer... Que é a roupa? Quando em uma respiração aeróbica a gente consegue fazer mais de 30 ATPs, dependendo do tecido, a gente consegue fazer quase 40 moléculas de ATP. Na fermentação a gente consegue fazer 2, 4 só. Então, nada mais lógico que entender que esse tipo de rendimento metabólico vai funcionar para micro-organismo em determinadas situações. Como é que é este processo, então? A gente parte de novo da nossa querida molécula de glicose grande, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, ela vai ter que ser quebrada. Vocês já sabem qual é o nome do processo que quebra a molécula de glicose no citoplasma da célula? Glicólise. Então vai acontecer uma glicólise aqui, tá? Então isso aqui é uma glicólise. Mesma maneira que a glicólise da respiração aeróbica, certo? Ela vai dividir a molécula da glicose em duas moléculas menores, que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, que tem 3 carbonos cada um, então ela é menorzinha. E aí, pessoal, daqui pra cá que vem a fermentação. Então, quando acaba a glicólise no citoplasma, se existe oxigênio, acontece a respiração aeróbica, daí piruvato vai se transformar em acetil-CoA, ácido acético, e daí vai entrar no ciclo de Krebs dentro da mitocôndria já, como vocês podem ver no videozinho sobre respiração aeróbica, tá? Se o oxigênio não está disponível, que é essa situação aqui, o que vai acontecer com cada um desses piruvatos? Vai ser degradado novamente no citoplasma até virar uma molécula menor ainda, com 2 carbonos cada uma, que é o etanol, certo? O álcool etílico. E aí
Este etanol torna, então, o meio ali alcoólico, certo? Nessa reação de transformação de cada piruvato em etanol, a gente tem duas moléculas, uma em cada, né? A gente tem gás carbônico sendo liberado. Gás carbônico é gás, se expande. E é por isso que alguns micro-organismos que fazem esse processo, como as leveduras, são usadas na panificação. Fermento biológico instantâneo. E aí, pessoal, olha lá nos ingredientes ali, ó, o que a gente tem. Saccharomyces cerevisiae, tá? A gente já vai falar o que é isso, o que é isso? Levedura, micro-organismo, que para respirar, para fazer energia, pega o amido, pega o carboidrato da farinha e transforma em energia, fazendo o processo que a gente chama de fermentação. Por isso que esse negócio aqui é um fermento, certo? Porque daí, quando você coloca leveduras, que é o fermento biológico, que vocês viram aí no videozinho, o fermento biológico no pão, enfim, com a farinha, né, e água, o que acontece? O amido, que é um carboidrato, aquela farinha, vai acabar sendo usado para criar energia, ATP, que vai ser desprendido bem pouquinho, né? E o gás carbônico desprendido neste processo vai se expandir dentro do forno, dentro da massa, fazendo a massa inchar, inflar. É isso que faz o pão crescer e ficar com aquele aspecto aeradinho. Ó, gente, daí a massa, depois de amassar 10 minutos, a massa tem que ficar ali, num lugar também com temperatura mais quentinha, descansando durante 1 hora, porque ela vai dobrar de tamanho. Vamos ver a massa agora, depois de ter descansado com os fermentinhos ali dentro. Olha isso. Ó. Olha só como cresceu isso aqui. Vocês lembram como é que tava primeiro, né? E olha só isso aqui. Vocês vão ver depois que assar. Camara. Esse processo aqui, ele é usado na indústria alimentícia, né, para fazer na panificação. É usado também o etanol diretamente, né? Esse produto aqui é usado para fazer bebida alcoólica, ou seja, se essa glicose não for da farinha, for da cana de açúcar, da garapa, né? Do caldo de cana, e aí a gente colocar num tonel onde não entre ar com oxigênio, e daí coloque leveduras lá dentro, o que vai acontecer? Elas não têm oxigênio disponível, elas têm uma fonte que é o suco da cana, a garapa, né, disponível com muita glicose. O que ela vai fazer? Vai fazer a fermentação e vai tornar essa garapa alcoólica, dando a cachaça. Se essa glicose for da uva, né, o que vai acontecer? Nessa fase aqui, o etanol vai alcoolizar o suco de uva, que vai virar vinho. Se o suco for de batata, né, nesse estágio aqui, as leveduras, então, fazendo a fermentação, vão alcoolizar o suco de batata, que vai virar vodka. Se for usado, sei lá, o que mais? Acho que eu falei, né? A cerveja, cevada. Se eu usar a cevada, ou malte, na verdade é o malte, o que eu vou fazer? Aquele suco de malte vai ser alcoolizado e vai virar a cerveja. Tudo isso, suco de uva, garapa, que é o caldo de cana, um suquinho lá, de batata, e mais o malte, são sucos ricos em glicose, e se a gente coloca num barril hermeticamente fechado, que não entra oxigênio, coloca leveduras lá pra dentro, a gente vai obrigar a este processo aqui ser feito, ok? E aí vocês podem me perguntar assim, tudo bem, Jana, eu entendo que na indústria das bebidas alcoólicas eu entendi tudo perfeito, como é que acontece. Agora me diz uma coisa, se isso aqui tudo acontece para fazer pão, né? Por que o pão
não é alcoólico. Por que o pão não deixa a gente bebum? Né? Imagina a gente come o pão e fica bebum. Porque tem etanol lá dentro. Sim, tem, eles fazem o mesmo processo. Como então? Pessoal, a gente não come pão, né, artesanal e fica bebum. Por quê? Porque a quantidade de etanol ali naquela massa que se forma é muito pequena. A concentração é muito pequena, mas tem. E outra coisa, como o pão é feito dentro do forno, numa temperatura super elevada, lá 180 graus Celsius ou mais às vezes, o que acontece? O álcool é muito volátil. No momento em que ele vai se formando, na verdade ele evapora e parte o que é já num número, numa concentração reduzida, né? E daí é imperceptível no gosto. O que acontece? Ainda parte disso ainda evapora, então a gente não fica bebum comendo pão artesanal. Por quê? Por causa disso, tá? Mas sim, este processo é produzido sim etanol na panificação, lá no meio onde está a massa do pão, certo? E é isso. Eu acho que, né, tudo está aqui escritinho, então a gente já sabe. Ah, uma coisa muito importante que eu não falei, ó, biocombustível. Esse etanol também não só para bebida, né? A gente usa como biocombustível também, então, né? Então é muito importante vocês saberem. O Enem, muitas vezes com a crise energética do mundo, tal, a crise do petróleo, pode perguntar alguma coisa sobre os biocombustíveis. Então, os biocombustíveis vêm de qual processo? Como é que a gente faz biocombustível? Este processo, tá? Então, como vocês podem ver, os micro-organismos, como bactérias, fungos e os fungos leveduras, são extremamente importantes. E agora, por último, a gente precisa falar numa coisinha. A gente falou em bactéria, a gente falou em fungo, levedura, enfim. Só que são só esses organismos que fazem fermentação? Não. A gente também faz fermentação em uma condição, em uma situação. Os animais que têm músculo, né? O que acontece? Quando o exercício é muito intenso, tá? E não chega a quantidade de oxigênio pro músculo que ele deveria ter para continuar fazendo respiração celular e produzindo ATP, para continuar contraindo, o que acontece? Ele começa a fazer fermentação, porque ele precisa de uma quantidade de ATP rápido, não necessariamente uma alta quantidade. Então ele faz respiração e ao mesmo tempo ele, para dar conta, começa a fazer fermentação. Qual? Alcoólica? Não. Láctica, tá? Então, no final do processo, ao invés de etanol, nos músculos vão ter, né, moléculas de ácido láctico. Esse ácido láctico é o que, se em grande quantidade, ele causa a sensação de dor, o que a gente chama de fadiga muscular depois de um exercício muito intenso, tá? Quando você não tá acostumado. Ok? Então, nos músculos dos mamíferos acontece fermentação láctica, quando o exercício é intenso e eu não conto o oxigênio disponível chegando no músculo não é suficiente para fazer a respiração aeróbica o tempo todo. Porque a respiração aeróbica é mais lento o processo, né? Ele é muito maior. E a fermentação é mais rápida. Então, no músculo, a gente faz fermentação láctica, ok? Quando a gente fala em bactérias, fungos, leveduras, a gente daí fala na fermentação alcoólica, que é essa fermentação que gera, depois da glicólise, gera etanol no final do processo. E a gente consegue usar esse etanol para biocombustível, para panificação, não o etanol, mas enfim o CO2 na panificação, né, é usado, e o etanol para biocombustível e para bebidas alcoólicas, principalmente, tá? Tô estragando toda a minha unha, acabei de fazer, a Sheila vai me matar. Beijo!